Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui de volta o Pastor Paulinho, nosso canal aqui Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai aqui embaixo e se inscreva. Tem aí do lado também um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que a gente colocar aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente coloca professores, superintendentes, alunos. Se você quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, deixa aí o seu nome e o seu número de WhatsApp, que nós vamos colocar você nesse grupo, tá bom? É um grupo que tem abençoado muitas pessoas e você pode fazer parte desse grupo. É só você deixar o seu nome e o seu número de WhatsApp. Lembrando que o número do WhatsApp precisa do DDD, tá bom? Senão não tem como a gente adicionar você. Temos o PDF dessa aula, que é esse material que eu coloco aqui como meus slides. Se você quiser, eu posso te enviar também por e-mail. É só você deixar aqui o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Nós vamos hoje falar da lição de número 10, que diz o título Atravessando a Crise com Perseverança. Atravessando a crise com perseverança. Esse é o nosso tema de hoje, tá bom? Lembrando que nós aqui do canal Ouvir pela Palavra também ofertamos a possibilidade de você fazer um treinamento, você professor, você superintendente, um treinamento de professor de escola bíblica dominical. Você vai tomar conhecimento da história da escola dominical, as suas diretrizes, as suas divisões, o que é um corpo discente, o que é um corpo docente, o que é uma pedagogia do ponto de vista do aluno, do ponto de vista do professor, enfim, são muitas informações necessárias que você deve saber se você é professor de escola dominical. Se você quiser fazer esse treinamento, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo vai ter um link para você clicar, porque esse é um treinamento que eu confeccionei, nós preparamos aqui com muito carinho para você, e é para melhorar aí a performance da aula da escola dominical, tá? Melhorar aí a sua performance como professor. Se você deseja fazer, então, aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar para que você saiba como fazer esse treinamento. Adquirindo esse treinamento, você está nos ajudando aqui no canal Ouvir pela Palavra, para que possamos continuar mantendo aqui você com esses recursos que a gente coloca, tá bom? Bom, vamos então entrar no assunto da nossa lição. Texto áudio, aquele emblemático verso, né, dos Salmos 119, o salmista dizendo que foi bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Tem gente que só aprende na paulada, né? Tem gente que só aprende sofrendo, só aprende se passar por um perrengue, como diz o gaúcho, né? Infelizmente é assim. E o salmista chegou a expressar: Deus, então eu entendi que foi bom a minha aflição, porque foi na minha aflição que eu aprendi os teus estatutos. Perdão, foi nesse tempo ruim, né, que eu aprendi alguma coisa do Senhor. Então a verdade é que todo sofrimento pode gerar uma lição positiva. Basta nós olharmos do ponto de vista certo para que a gente receba isso. Então, ele agradece a Deus. Foi bom a aflição. Talvez nesse momento vai ser difícil você dizer isso, porque no meio do sofrimento é complicado, né? Mas depois que passar, você vai realmente entender. Poxa, valeu. Valeu porque foi na crise que eu abri o negócio, né? Foi na crise que eu parei de trabalhar empregado para os outros. Foi na crise que eu cresci. Foi na crise que eu aprendi certas lições. Enfim, nós vamos agradecer a Deus pelo Covid-19, que o Covid-19 abençoou muitas pessoas. Olha lá, hein? Nós vamos ainda agradecer. Veja bem isso. A verdade aplicada, o nosso comentarista, que é o Bispo Abner Ferreira, coloca de verdade aplicada. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, né? A fim de quê? A fim de alcançar a vitória. Persistir, não desistir, ficar firme, né? Então esse é o nosso verdade aplicada. Aí a nossa lição tem 3 objetivos específicos. Primeiro, nós precisamos expor a sutileza do nosso adversário, né? Como ele trabalha sutilmente para nos atingir. Segundo objetivo da lição, demonstrar a autoridade de Deus sobre o nosso adversário, sobre o inimigo.
Terceiro, apresentar as grandezas da misericórdia divina, né? A grandeza dessa misericórdia que nos alcança todos os dias. Então nós vamos ver isso. O texto para a leitura está em Jó, capítulo 1, e eu sugiro que você leia, eu sugiro que você coloque a sua classe para ler, porque é onde se baseia a nossa lição. Entrando então para o assunto da nossa lição, nós vamos ver que Jó foi provado através de diversos males que lhe sobrevieram, né? Mas ainda assim, mesmo assim, ele permanece fiel ao Senhor e ele faz o que? Ele preconiza que em tudo devemos ser fiéis, independente das circunstâncias. A nossa fidelidade a Deus deve permanecer independente das circunstâncias que nós estamos passando. Agora, fato é que a crise pode chegar para todos, né? Diante deste mundo em crise que nós estamos vivendo, Satanás, o nosso adversário, tem causado uma inquietação, e essa inquietação que ele tem colocado no coração das pessoas tem sido altamente negativa. Então, por meio da vida de Jó, nós vamos perceber que o sofrimento ele é inesperado, né? Ninguém fica esperando o sofrimento. Agora, não pronuncia que está chegando, como também é democrático, pode chegar para todo. Então, o sofrimento chega tanto para os que são bons quanto para os que são ruins. Chega para todos. Então, não tem escolha de classe social, não tem escolha de cor de pele, não tem escolha de denominação que pertence. Não. A crise pode alcançar a todos. Todos. Então, esse é um fato que a gente tem que entender. O fato de sermos cristãos, tementes a Deus, servos do Senhor, não nos torna imunes. Não cria à volta de nós alguma barreira que seja uma proteção a mais do que os outros para um tempo de crise. Eu lembro bem que o meu cunhado, quando pegou o diagnóstico da minha sobrinha de um câncer maligno, ele perguntou para o Espírito Santo de Deus assim: por que eu, Senhor? E a resposta do Espírito Santo de Deus para ele foi essa: por que não você? Então a gente tem a mania de pensar, porque somos cristãos, nós somos melhores do que os outros. Não. A crise pode chegar para todos, para todos. Agora, existem momentos em que Deus nos prova. Por que o justo sofre? E como nós podemos, como cristãos, suportar esse sofrimento? Nós não poderíamos deixar de descrever que, assim como Jó, existem momentos em nossas vidas que nós seremos provados. E por meio da história de Jó, nós poderemos resgatar os valores e princípios bíblicos para serem vivenciados durante as adversidades, os quais nos nortearão e nos auxiliarão a perseverarmos e a preservarmos a nossa confiança em Deus, né? Esperando no Altíssimo. Agora, existe um momento sim em que nós seremos provados pelo Senhor. E por essa história de Jó, nós vamos aprender a resgatar esses valores, princípios bíblicos, né, que podem ser vivenciados por cada um de nós em meio a essas adversidades. Agora, é fato que Deus nunca nos abandona. Deus jamais vai nos abandonar. Nós nascemos em um mundo onde nos deparamos com frustrações e dores em vários momentos. Esta pode ser a causa de tantas pessoas debaterem com seriedade o sentido do sofrimento humano. Porém, o que mais consome o ser humano são as dores e a aparente solidão na qual se sente abandonado por Deus. Abandonar o Senhor não fazia parte do plano de Jó. Mesmo com as inquietações e as dores tomando conta da vida dele, Jó não abriu mão do cuidado de Deus. Então,
apesar do sofrimento que Deus permite vir sobre nós, Ele cuida de nós, porque Ele não nos abandona. Jó não se recuperou de um período de insanidade, mas suportou um longo episódio de perda e humilhação. E passou também pelo sofrimento, pela dor física, pela dor emocional. Ele foi rebaixado ao nível, né, de um sem-teto, foi morar na rua, tendo sido antes o maior dos homens do Oriente. Sua fama, sua riqueza o fazia ser assim, né? Então Jó agora está do outro lado de tudo. Isso é só agora que ele começa a compreender. Atente nisso, né? Nós precisamos atentar nisso, que mesmo sem ter qualquer das suas perguntas respondidas, está à mercê deste grande Deus cujo propósito não pode ser frustrado. Então ele continua sendo, ele, Deus, aquele que faz tudo e faz muito bem. A submissão de Jó resultou desse discernimento, embora suas perguntas não tivessem as explicações, mas ele sabia que mesmo sem as explicações, ele podia confiar em Deus. Porque nem sempre teremos as respostas aos nossos questionamentos. Nem sempre, né? Mas ou você confia em Deus como um Deus soberano, um Deus que faz todas as coisas, ou você não é cristão, não é? Então, nós temos que ter esse posicionamento de confiar no Senhor, ainda que as respostas não venham. O livro de Jó é um livro que retrata o sofrimento humano, né? Ele pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano nas suas mais variadas formas. Primeira, física, emocional, familiar, psíquica e espiritual. São vários autores que tentam encontrar respostas para a maneira com a qual Deus se silencia diante dos questionamentos dele. E alguns arriscam encontrar uma palavra de conforto para aqueles que, por diversos motivos, carregam consigo o gosto amargo da dor. Então, este homem que era justo, que se desviava cuidadosamente do mal, né, de ações que transgrediam a lei e os princípios de Deus, ele era um homem que indubitavelmente se desviava do mal, mas como todos nós, a crise também chega para ele. Sabe, essa pandemia recentemente, né, que assolou o mundo, trouxe sofrimento e tem trago sofrimento a muitos cristãos. Muitos cristãos estão perdendo seus entes queridos, muitos cristãos estão em luto, né, perderam pais que perdem filhos, filhos que perdem pais. Então essa pandemia tem sido um motivo de sofrimento para muitos cristãos. Mas o incrível é que muitas vezes nós não vamos encontrar uma resposta. Não haverá uma resposta. O que haverá é um silêncio de Deus. E se eu confio em Deus, mesmo no silêncio, eu vou continuar com a minha fé nele. Então nós podemos constatar que as crises não escolhem idade, sexo, classe social. Ela vem para todos. E nessa ordem de ideias, o livro de Jó praticamente sumiu das bibliotecas dos defensores da teologia da prosperidade, né? Porque a Bíblia relata dezenas de personagens que experimentaram sofrimento na sua vida. Abel, José, Elias, Jeremias, Daniel, Esther, Paulo e o próprio Senhor Jesus. São exemplos vivos do sofrimento humano. Então, a negativa do sofrimento pelo fato de ser cristão é uma falsa teologia. A negativa do sofrimento pelo cristão fiel a Deus é uma afronta aos princípios e preceitos da palavra do Senhor. Não existe respaldo na palavra de Deus para dizer que o cristão não vai sofrer e que tudo vai dar bem para o cristão. Então,
Nós vamos agora passar para o segundo objetivo da nossa lição, que vai trazer aí alguns significados, né? Ou alguns significativos exemplos de fidelidade a Deus. Afligido com as perdas dos seus bens, né? Filhos, e acometido de uma chaga maligna, a lepra, Jó toma um pedaço de telha, senta sobre cinzas para raspar as suas feridas, tentando se aliviar um pouco o seu sofrimento. Seguindo uma linha dos ímpios, a mulher de Jó o aconselhou a amaldiçoar o seu Deus e morrer. Né? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Em caminho contrário ao que propôs a sua esposa, a disposta a esclarecer uma vez por toda a confiança em Deus, Jó seguiu trilhando a avenida da fé. Ainda que uma avenida cheia de obstáculos. Mas ele perseguiu o seu objetivo de confiar em Deus. Agora você sabe que um dos principais alvos de Satanás é atingir a nossa família. Né? É alcançar a nossa família. A reação de quem crer em Deus é, por definição, fascinante. Por quê? Nós vamos ver o exemplo de Jó. Não é? Nós vamos ver o exemplo desse nosso amigo. Ao invés de ele murmurar, dele lastimar, chorar, praguejar contra Deus ou contra sua própria falta de sorte, Jó não murmura, não lastima, não chora e nem pragueja contra Deus. Ele não murmura. Diz-nos a palavra de Deus que Jó raspa a cabeça, lança no chão e, nesse tempo de sofrimento, ele adora a Deus. Esta ação de Jó deve servir de exemplo para todos nós cristãos. Porque, diante de todo o sofrimento, o nosso inimigo quer alcançar as famílias. Mas a nossa família vai estar olhando para nós, para vermos de que maneira nós vamos reagir. Porque quando a gente fala que Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez, nós esquecemos que a esposa também havia perdido os mesmos filhos. Pairava uma dúvida na mulher de Jó. O que adiantava ter um marido fiel e íntegro que desviava do mal e ainda assim com toda sua retidão não servir em nada para livrar os meus filhos da morte? E essa mesma mãe observa que seu esposo, diversas noites saindo para oferecer sacrifícios ao Senhor, sem ao mesmo saber se seus filhos haviam pecado. Essa interrogação a faz apontar para Jó que expressasse uma certa revolta contra Deus, para que abreviasse a chegada da morte. Então, diante de tal questionamento, a fé de Jó permaneceu intacta. Mesmo diante de tanto sofrimento, nada havia mudado em relação à sua vida com Deus. Jó nos faz perceber que é por meio da nossa confiança em Deus que nós vamos vencer todas as frustrações da vida. Que o Senhor nos proporcione a fé estrutural e emocional de Jó, para que na hora da crise nós não venhamos nos desesperar. Mas Satanás quer nos alcançar na família, porque a família é a base de tudo. É a família que é a base, é o sustento da nossa vida. Então, ele quer atingir a nossa família. Ele atingiu os filhos de Jó, atingiu a esposa de Jó. A sua família foi dilacerada. E o inimigo quer fazer isso. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa casa e dos nossos, para que continuem firmes no propósito que nós também temos no nosso coração de servir a Deus. Não renuncie à sua integridade. Na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus. Eu vou colocar esse slide aqui para você acompanhar isso, que isso é muito importante para a gente não ter a apostasia. Na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus, enquanto Paulo se orgulhava em ter o seu corpo as marcas de Cristo. Jó, de igual modo, pôs o amor a Deus como bússola para guiar e viver uma vida de justiça. Essa linha de conduta adotada por Jó, ao ver de Satanás, não era muito convincente. Porém, mesmo após perder seus filhos, Jó continuou fiel e temente ao Senhor, o que levou a Satanás
a prosseguir com sua denúncia mentirosa a respeito da fidelidade de Jó, mas contrapondo a acusação de Satanás por meio de uma relação harmoniosa com Deus, Jó se saiu vencedor. Então, há muitos que, em meio ao sofrimento, viram as costas para Deus. Jó chegou a dizer assim: olha, se eu aceitei o bem de Deus, por que eu não posso aceitar o mal? Não é? Se eu recebi todas as bênçãos de Deus, se essas bênçãos que eu tenho são oriundas de Deus, por que agora então eu vou negar o mal? Então nós temos que aceitar que às vezes o mal também Deus permite vir na nossa vida. Agora, Deus permanece cuidando dos seus mesmo na crise. Nós não devemos esquecer que as nossas vidas pertencem a Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Está lá em Salmos 31, verso 15. Assim, os propósitos de Deus para os seus filhos nessa terra hão de se cumprir, bem como os que se referem à eternidade. Deus tem promessas maravilhosas para nós, e todas essas promessas assim, relativas ao futuro, ao tempo eterno, hão de ocorrer, hão de acontecer. Mas é necessário que nós estejamos no local de segurança, no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, na certeza de que Ele, o próprio Deus, cuida de nós, ainda que nós estivéssemos aí passando pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 91. Só uma pausa aqui para lembrar que, se você quiser fazer aí o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical, preparado por mim, para melhorar aí você como professor, como superintendente da escola dominical, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, para você aí saber como fazer esse treinamento que tem abençoado muitas pessoas, muitos professores, tá certo? Vamos então para o terceiro e último ponto da nossa lição, quando nós devemos servir a Deus em meio às dificuldades. Porque muitas pessoas se utilizam das suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Na vida de Jó nós podemos constatar a fragilidade da nossa carne, uma vez que o homem se tornou mortal por causa do pecado. Nós podemos ser fracos, mas Deus não é. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciarmos momentos de crise com fé e com esperança. É necessário mantermos a nossa confiança em Deus. Quando estamos diante das crises, o descontentamento aflora por toda parte. Ninguém melhor do que Jó para nos ensinar acerca das tristezas e frustrações dessa vida. Ele conheceu a dor, a aflição, abandono, rejeição no momento tão significativo de sua vida. Ainda assim, ele manteve a sua confiança em Deus. Por meio da vida de Jó, nós vemos que podemos até passar por crises extremamente difíceis, mas com a ajuda de Deus nós alcançaremos uma vida plena de vitória sobre os infortúnios da vida. Jó nos ensina que as adversidades não podem nos separar do amor de Deus, pois é na adversidade que nós devemos ficar firmes para demonstrarmos o quanto amamos ao Senhor e o servimos, ainda que Ele coloque um tempo de dificuldade sobre nós, porque aquele que confia em Deus não recua. Mesmo Jó não compreendendo a causa de tanto sofrimento, ele continua crendo em Deus. Ele é um exemplo de uma pessoa que foi recompensada por crer e procurar conhecer mais o Senhor. Isso a gente vai ver em Hebreus 11:6. Fora do seu livro, é citado também como referencial de retidão e paciência, lá em Ezequiel 14:20, Tiago 5:11. Então nós iremos privilegiar aqui a referência de Tiago. Ele menciona a capacidade de Jó em lidar com o sofrimento. Aliás, a Bíblia está repleta de exemplos de fé. Pessoas que, em meio a tristezas e frustrações da vida, foram plenamente vitoriosas. Nós podemos colocar nessa lista Jó por sua capacidade de tirar força em meio às crises. Está lá em Hebreus 11, verso 34. Então o livro de Jó não fornece
todas as respostas para o sofrimento humano, mas nos traz a certeza de que Deus não está indiferente ao que se passa com a humanidade. Todavia, nós podemos ter a mesma certeza que Jó teve em meio ao sofrimento. Então, aquele que confia no Senhor não recua, mesmo com condições desfavoráveis, eles permanecem seguindo. Por quê? Porque é no meio da crise, da dificuldade, que nós podemos ter a experiência com Deus. Jó acreditava que conhecia Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Então, Jó poderia não conhecer a Deus conforme acreditava, mas Deus conhecia Jó e por isso Deus dava bom testemunho dele. Nós vemos que depois da crise, o último estado de Jó foi superior ao seu primeiro. Deus faz uma reviravolta, Deus muda o cativeiro de Jó, Deus vira esse cativeiro, lhe restituindo o que havia perdido. Então, depois de tudo, Jó viveu para ver sua quarta geração. Que coisa linda! Pois Deus ainda tinha planos para o seu servo nessa terra. Deus sempre nos apresenta como o melhor, ou seja, com aquilo que Ele tem de melhor. Contudo, Ele sempre vai requerer de nós duas coisas importantes: fé e obediência. Então, essa lição de hoje nos mostra, né, que por meio da vida de Jó, que depois das tempestades sempre virá a bonança. Aprendemos nessa lição. Vimos que, mesmo no contexto de adversidades, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida daqueles que nele confiam e esperam. Então, enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus via a vida. Mesmo diante da tristeza, Deus já preparava um tempo de alegria para o seu filho, para o seu servo. Então a história de Jó é o exemplo para todos nós, até o dia de hoje, principalmente nesse tempo de crise, né? É uma lição que realmente vem de encontro a esse tempo que estamos enfrentando, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Lembrando que se você quiser fazer aí um treinamento para professor de escola bíblica dominical, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, para você saber como fazer esse treinamento, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que você seja fiel a Ele em todos os momentos da sua vida. Quer me seguir? Está aqui, ó, Facebook, pastor pr.martins Paulo, está aqui o Instagram, pr.paulomartins. Me segue lá nas redes sociais e eu tenho colocado ali mensagens diárias para abençoar as pessoas. Se você quiser receber, é só você fazer parte desse grupo aí, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e nos vemos na lição de número 11, tá? Que também está maravilhosa. Fique na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe.